Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos direto a um dos versos do longo poema do Shinran-shoni, né, que está aqui neste livrinho aqui, não é? E a gente faz a leitura matinal e noturna, né, todos os dias, não é? Diante do, do Butsudan, do oratório budista, né? E esse verso vamos entoar, vamos cantar esse verso. Sampo Sanshin Ke Ongon. Eu tô meio sem voz. Vamos repetir esse. Sampo Sanshin Ke Ongon. Não é? Sampo Sanshin Ke Ongon. Vamos aqui ao... E aí, evidentemente, qual é a base dos meus discursos? Como alguns já devem saber, é a tal da mente dupla, em inglês, double heart, não é? É o Futagokoro, é a mente dupla, né? E esse verso, né? Esse verso é um verso que enfim, casualmente eu me lembrei desse verso, que é um verso que trata especificamente desse tema, não é? O tema da mente dupla, não é? Que é o mundo do aspirante a Buda, né? O mundo do aspirante pode ser chamado de mente dupla, não é? É claro que eu estou eu que vivo na mente dupla, estou no aqui e agora, né? Meu estado de espírito é um estado de espírito de uma certa altura, não é? Estou meio alto, estou, portanto, em se tratando de mente dupla, estou no momento da crença, né? A mente dupla é a mente que oscila entre crença e descrença, né? Em relação à salvação através do Buda Amida, não é? Há momentos em que a gente crê, né, na salvação, e há momentos em que a gente está num inferno astral, vamos dizer assim, e aí, evidentemente, a gente perde a crença na salvação. Muito bem, o meu estado de espírito, como eu disse, aqui e agora é um estado de espírito de crença, né? E existe uma expressão búdica que se chama Nyakuzon Nyakumou. Nyakuzon Nyakumou. Nyakuzon Nyakumou. Nyakuzon Nyakumou. Ora crê, ora não crê, vamos dizer assim, né? Ora tem crença, ora não tem crença, não é? E eu estou no meu estado de espírito aqui agora, conforme eu estou dizendo aqui repetidamente, estou no estado de espírito de Nyakuzon, de ter crença, né? De estar, de pensar assim, ó, agora vai, compreende? Então, bom, o que eu posso dizer, independentemente de estar num estado de espírito de crença ou descrença, muito embora parece que existe uma certa censura em relação a esse estado de espírito, não é? Por quê? Porque, evidentemente, o que vai vir na sequência é o estado de espírito da descrença, né? É uma mente que fica nesses altos e baixos, compreende?
De tal modo que o que eu estou fazendo aqui agora talvez seja um instinto vamos dizer assim, de sobrevivência, de precaução, não é verdade? Por conta de que isso vai mudar, né? No mundo da mente dupla, certamente você sobe na montanha, existe um poema, Takakutemo hikukutemo yama wa yama, seja alto, seja alta, seja baixa, montanha é apenas uma montanha, não é? Você vai ter que, seja alta, seja baixa, montanha é apenas uma montanha, não é? Então, se você se sacrificou, você deu o seu máximo e você chegou ao topo da montanha, a próxima etapa é descer da montanha, né? O outro exemplo que eu uso bastante, quer dizer, com uma certa frequência ultimamente, é o exemplo da roda gigante, né? Uma roda gigante que você chega até o topo, mas logo você vai ter que voltar para a terra, voltar para o vazio da superfície terrestre, né? E novamente essa roda gigante vai subindo até chegar ao topo e fica nesses altos e baixos. Muito bem, Jodo Shinshu Shinrankai tem evidentemente, seu mentor, né? Vamos dizer assim, seu fundador, vou usar palavras populares aqui, seu guru, muito embora não caiba enfim, o fundador, o mestre Kentetsu Takamori, não é? Enfim, que é a base filosófica, né? Vamos dizer, total, né? De uma interpretação correta do ensinamento do Shinran Shonin, não é? Muito bem. O que eu estava querendo dizer em relação ao nosso mestre da Jodo Shinshu Shinrankai são assim as leituras que são as leituras em relação ao profundo e dificílimo ensinamento de Shinran Shonin, né? Que eu posso pegar dois exemplos assim que tem uma base interessante. Primeiro é o exemplo do Zendo Daishi, Zendo Daishi, mestre Chantal, o mestre chinês Zendo Daishi, que fala da sua parábola dos dois rios e do caminho branco, né? O rio da água e o rio do fogo, né? E o caminho branco, que é o caminho da busca filosófica, né? Da busca pela fé, pelo Ichinen. Ichinen é a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Ichinen. Quem tem, embora seja, acredito eu, seja zero o número de pessoas que assistem a meus vídeos, muito embora isso seja relativo, porque os Budas ouvem tudo que eu digo, tudo que eu falo, né? Os Budas sabem tudo, sabem de tudo que eu penso, né? Não existe nada que seja segredo, né? No mundo dos Budas, né? Eu sou apenas um aspirante seguindo esse caminho pré-determinado, né? Vamos dizer assim, esse determinismo otimista, né? Porque o determinismo é uma palavra que tem uma conotação bastante negativa no mundo da filosofia, no mundo do pensamento, não é? Mas é um determinismo otimista, o trabalho do Buda Amida, né? Já está tudo pré-determinado,
né? Apenas a gente vai, enfim, sendo conduzido pelo Buda Amida, né? Até o embarque no seu grande navio. Até o momento do embarque, né? O instante Ichinen do embarque no navio da grande compaixão do Buda Amida. Digressões à parte, né? Vamos tentar manter um certo foco para explicar essa parte que a parte, vamos dizer assim, é o suprassumo conceitual, a meu ver, né? Essa coisa de entender o mundo do aspirante a Buda como o mundo da mente dupla, não é verdade? Tanto é que eu uso bastante um apelido, né? Que é o Double Heart, né? Duplo coração, né? Coração duplo, né? É justamente o mundo do aspirante a Buda, né? O mundo do aspirante ao Ichinen, não é? Ichinen, que é o mundo da fé, o mundo da verdadeira fé, um mundo da verdade, né? E o mundo da mente dupla é o mundo do aspirante a essa verdade, não é? Enfim, eu estava dizendo que falaria de dois conceitos, né? Duas formas de explicar o budismo, que é através do mestre chinês Chantal, através da sua parábola dos dois rios e do caminho branco, né? Enfim, o rio do lado direito, que é o rio da água, o rio do lado esquerdo, que é o rio do fogo, né? Que também representa muito bem essa mente dupla, que oscila entre um estado de espírito de satisfação de desejos, os 5 desejos, né? E o estado de espírito de raiva e de sensações negativas de ignorância, né? Desconhecer o princípio da causalidade e ficar culpando fulano, beltrano, cicrano, né? É o fogo da raiva, né? E a água do desejo, né? Direita, eu já tenho falado isso em outros vídeos, né? O lado direito é o lado conveniente, é o lado vamos dizer, a maioria é destra, né? A maioria das pessoas é destra, não é? E aí a direita é conveniente e a esquerda é inconveniente, né? Então a mente oscila entre momentos de satisfação de desejo, de usufruir dos 5 desejos, de um dos 5 desejos, desejo de alimentação, desejo de bens materiais, desejo de sensual, desejo de fama e desejo de descansar, de sono, não é? E essa mente oscila entre esse estado de espírito, passa do alto para o baixo. Qual é o baixo? O baixo é a raiva, né? O baixo é a ignorância, né? A raiva e ignorância, né? É muito semelhante. Raiva, enfim, é culpar, explodir em fulano, beltrano, cicrano, por uma coisa que, na verdade, você que plantou, você que está colhendo, que você mesmo plantou. Por que culpar fulano, beltrano, ciclano? Isso é ignorância pura, né? Mas é um estado de espírito que acontece nos momentos de descrença, nos momentos dos baixos, né? Quando a roda gigante começa a descer e vai até o fundo do poço, né? Parece que, vamos dizer assim, é melhor pensar em termos de uma roda gigante cuja base está, vamos dizer assim, imerso está submerso, né? Embaixo está submerso, aí você sofre, né? E aí a roda gigante sobe, sai
daquele mundo em que estava submerso. Isso já remete ao outro exemplo, né, ao segundo exemplo que eu disse que iria dizer, que é o exemplo, enfim, que tem como base uma outra frase do Shinran Shoni, que é o Nanshi no Guzei Onando no Mio Dosuru Taisen. O vasto voto, difícil de imaginar, é um grande navio que atravessa o oceano difícil de atravessar. Eu peguei uma tradução que não é uma tradução oficial, mas tudo bem. O vasto voto, difícil de imaginar, é um grande navio que atravessa o oceano difícil de atravessar. Nanshi no Guzei Onando no Mio Dosuru Taisen, Mugen no Ko Meu Amo Meu no... E aí tem uma outra... A sua luz sem obstáculos é o sol da sabedoria que destrói a mente escura. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que esse mar difícil de atravessar é quando você está, enfim, você está no estado de espírito da descrença, né? Você está se afogando, você está nadando arduamente, praticamente se afogando, bebendo água salgada, né? E aí você encontra uma tora, uma tábua, né? E aí, que é o outro estado de espírito da crença, né? E aí essa tábua é derrubada, você acaba se soltando dessa tábua, dessa tora, por conta de uma onda gigantesca enfim, que é o sofrimento da vida, né? E aí você novamente é jogado na água salgada e bebe água salgada e sofre. A mente dupla, né? A mente que fica entre respirar um bocadinho, um pouquinho, respirar quando você está agarrado a uma tora, a uma tábua, naquele oceano, naquele mar de sofrimento, né? Você, por alguns instantes, por algumas horas, né, você está respirando, aliviado. Porém, novamente vem uma onda gigantesca e você é jogado novamente na água salgada e você se afoga e você tem que nadar com todo o esforço, que é o momento da descrença. Estou falando aí da mente dupla, através de dois exemplos, né, tanto do mestre Zendo quanto do próprio Shinran Shoni, né, que fala do mar de difícil travessia, né, que é a nossa vida, que é a vida do aspirante a Buda, não é? E evidentemente, outro fundamento é a outra frase do Shinran Shoni, que Ichinen é a fé sem a mente dupla, por isso ela é chamada de Ichinen, não é? Muito bem, e aí eu estava falando também de um verso, né, do poema do Shinran Shoni, que é o Sanpu Sanshin Ke Ongon, né? Sanshin e Sanpushin, né? Engraçado, né? É a crença, Sanshin é as três crenças, e a Sanpushin é as três descrenças, né? Então, três crenças e três descrenças. É uma explicação mais detalhada da mente dupla, né? Três crenças e três descrenças, né? Basicamente, o que acontece no processo da busca filosófica? Acontece
acontece aquelas coisas mágicas, né, de entendimento, de compreensão, né, durante o percurso, né. E aí você fica naquele estado de espírito de, agora sim entendi, agora vai, né, que é o estado de espírito em que eu estou aqui agora, né, particularmente estou, e já tendo aquele cuidado, porque esse estado de espírito não dura muito tempo. Então, quer dizer, basicamente é isso. Basicamente você passa de um estado de espírito de raiva contida, muitas vezes, e de dúvida, né, para um estado de espírito de uma certa clareza, né? Entre aspas, né? Porque é uma clareza, é uma certa clareza que vai durar apenas um determinado tempo, né? Portanto, é uma mente que uma alegria que não dura muito tempo. Isso faz parte do processo, né? É um trabalho, o trabalho do Buda Amida é um trabalho que não, vamos dizer assim, o Buda Amida não teve outra alternativa a não ser ir conduzindo o aspirante, não é? Dessa forma, né? Através desse processo de altos e baixos, né? Pode-se dizer que a doença do aspirante a Buda de uma tal gravidade, não é? Que o Buda Amida não teve outra alternativa senão conduzir o aspirante dessa forma, através da mente dupla, né? Eu falei o mundo do aspirante já é pré-determinado, é um determinismo otimista, vamos dizer assim, não é? E é tudo, 100%, é trabalho do Buda Amida, do Rei dos Budas, não é? Muito embora existe uma insistência filosófica, né, do ser humano teimoso, de não aceitar esse determinismo, né, e preferir uma coisa assim, não, eu sou mais eu, né? Eu sou mais eu. Esse estado de espírito, eu sou mais eu, do ponto de vista da filosofia budista, trata-se de presunção, né? Presunção, né? Eu sou mais eu, é muito forte a presunção do ser humano, por conta da presunção, né? A gente passa por enormes situações de muita raiva, aquela raiva avassaladora, não é? Por conta da presunção, né? A gente pensa que está certo, até as últimas consequências, né? A gente está certo, eu estou certo, né? E aí repentinamente você é jogado num estado de espírito de raiva, né? E aí você tem que, aos poucos, repensando os seus conceitos, né? Você está presunçoso, você está se achando, né? Isso é muito forte no ser humano, né? Talvez seja esse um detalhe que faz que o Buda Amida adote um procedimento que, não, enfim, não há outra escolha a não ser... Mas, na verdade, isso também é um mundo já pré-determinado, né? Essa coisa de trabalhar num duplo trabalho do Buda Amida. O trabalho duplo do Buda Amida é o trabalho da força e o trabalho do amor, né? Vamos dizer assim. Força e amor, né? Esse é o trabalho duplo do Buda Amida, aqui.
vamos aqui ao meu oratório. Aqui está a vela, né? Essa vela que eu chamo de vela artificial, que é uma luminária, né? Uma luminária elétrica que tem um formato imitando uma vela, né? Que representa a força do Buda Amida. E aqui do outro lado tem aqui as flores, né? As flores que representam o amor do Buda Amida, né? Então, força e amor. Então, esse é o duplo trabalho do mundo dos Budas, né? Claro que estabelecido pelo mestre, o rei, Buda Supremo, Buda Amida, né? O Buda Amida não teve outra alternativa, quer dizer, não teve outra alternativa. Foi a melhor solução para conduzir o aspirante a Buda a se tornar um Buda, né? E aí, os momentos infernais são tratados através da força do Buda Amida. E os momentos prazerosos são tratados através do amor do Buda Amida. Os momentos dolorosos são tratados através da força do Buda Amida. Os momentos prazerosos são tratados através do amor do Buda Amida, né? Esse é o mundo da mente dupla. Pré-determinado. Diga-se. Isso, frise-se. Não sei se está correto, mas enfim, vamos insistir, né, em que o mundo da mente dupla é um mundo já construído, né? O processo é um processo já pré-estabelecido pelo Buda Amida, né? Isso vai ficar claro, evidentemente, quando você adentrar o mundo do Ichinen, né? O mundo da verdadeira fé, o mundo da verdade, o mundo búdico, né? O mundo dos Budas, né? E é isso, né? Realmente é isso, né? Você está caminhando, né, através da força do Buda Amida até entrar no mundo búdico, né, no mundo da bem-aventurança, né, da felicidade, né? Da felicidade, claro, da felicidade eterna e imutável, né? Evidentemente que o sofrimento deixará de ser sofrimento, né? O sofrimento vai existir, mas isso não vai... O sofrimento vai existir, mas isso não vai mudar a verdade de que você vai se tornar Buda, né? Isso quando você adentrar o mundo do Ichinen, o mundo da verdadeira fé, né? Basicamente era o que eu queria falar nesse vídeo, né? Basicamente era o que eu queria falar nesse vídeo, né? Em relação à mente dupla. E aí, nesse meu discurso assim, meio acelerado, né? Que também é trabalho do Buda Amida, né? Vão surgindo as dúvidas, né? Evidentemente. E aí existe também um momento de
da crença, é um momento também de uma certa lucidez em relação à realidade, né? É uma realidade e é claro, uma lucidez realista da coisa, mas também realista, é uma lucidez realista da coisa, mas também, de certo modo, idealista, né? Um idealismo, realismo. Por que idealismo, realismo? Porque existe o trabalho do Buda Amida, né? O Buda Amida Buda Amida praticamente não permite uma coisa muito excessivamente insuportável, né? É você que assiste a esse vídeo, você olha para as informações que chegam até você e você vê muitas atrocidades, né, no mundo, você vê muita violência, muita coisa triste no globo terrestre, não é verdade? E se você é aspirante a Buda, assim como eu, né, você muitas vezes não entende isso, né? Mas a visão que eu tenho em relação às atrocidades do mundo é que, enfim, os Budas, né? Representam, né? Os Budas podem levar uma facada, os Budas não sentem dor física, né? Os Budas já passaram por esse processo todo, né? E são atores, né? Os Budas são atores, né? Então, tudo que é sanguinário e que nos deixa traumatizados, né? A gente fica traumatizado muitas vezes com as informações com que a gente passa, né? De atrocidade e com as atrocidades do mundo, né? E não entende. Mas os Budas são atores, né? São pessoas que já passaram por essa fase de sentir uma dor física, né? São Budas, né? São representantes, né? Os Budas não estão no mundo de sofrimento, né? Isso essa informação é que talvez seja interessante em relação às atrocidades da vida, né? Esse estado de espírito em que eu estou agora de crença, bom, claro, no tocante à mente dupla, né? É um estado de espírito de crença e não de descrença, né? Esse estado de espírito de crença é importante também para ter essa compreensão em relação às atrocidades, ao inferno nosso de cada dia, não é? E aí a gente vê os infernos, o inferno da guerra, o inferno da violência, o inferno do crime, não é? E a gente fica sem entender o que é a ação de um criminoso, o que é a natureza de um criminoso. E esse vídeo também é um vídeo para tentar explicar o que é o criminoso, o latrocina, que chama? Embora usar esse tipo de palavras na internet, hoje em dia, as plataformas parecem que têm restrições em relação a palavras, assim, pesadas. Muito embora os meus vídeos não são vídeos que tem tanta popularidade, né? Que isso também é trabalho do Buda Amida, não tenho essa preocupação. A minha preocupação em relação, sei lá o que, não sei o que Buda Amida quer com os meus vídeos. Mas em relação ao criminoso que deixa a gente revoltado, né? Na verdade, o criminoso pode ser um Buda também, né? O Buda é um ator, né? O Buda é um ator que está lá para mostrar para o aspirante a Buda
Determinadas coisas que o aspirante a Buda tem que saber, tem que entender para avançar no processo do trabalho do Buda Amida, né? Eu, por exemplo, fui assaltado também, estava andando de bicicleta, para lá de 10h30 da noite, resolvi sair de bicicleta, e aí vem um assaltante e estava voltando para casa, já há uns uns 4 quilômetros da minha casa, né? E aí veio estava pedalando na ciclovia, né? Aí veio um sujeito também de bicicleta atrás de mim, chegou no meu lado direito e arrancou o meu cordão que eu estava pendurado no meu pescoço. Eu levei um baita, evidentemente, né? Eu fiquei apavorado, né? E aí ele me abordou e aí ele, puxa, eu estava com um relógio bastante chamativo, né? E aí eu tive que dar o relógio e aí nem quero entrar em detalhes. E aí era um fazer descrição física da pessoa, puxa vida, que coisa mais. Enfim, aí eu saí, depois desse ato, o sujeito deixou, o ladrão deixou, só por isso, só ficou com o relógio, e aí saí pedalando a toda velocidade até a minha casa, e naquele trauma todo, né? E aí a coisa passou. E deixou uma lição, né? Qual é a lição? A lição de que aquele relógio, para aquele momento de pedalar, tinha suas inconveniências, né? Essa é a lição, né? Então, quer dizer, era um trabalho búdico, né? O assaltante era um Buda, né? Provavelmente. Se esse assaltante é um aspirante a Buda, na verdade o Buda Amida é que permitiu esse fato, né? O Buda Amida não só permitiu, como achou necessário, né, esse acontecimento na minha vida. E aí ele levou o relógio que talvez iria me prejudicar futuramente, né? Já estava tendo algumas falhas na minha atividade de ciclismo, vamos dizer assim, ciclismo musical, né? Em que eu pedalo ouvindo música, né? E no caso, o relógio serve para você passar, né? De uma música para outra, para pausar, para aumentar o volume, diminuir o volume, né? O relógio tem essa utilidade, né? De avançar as músicas, né? Da playlist, não é? De aumentar, diminuir o volume e de pausar, não é? A música, de parar, né? A música. Então, talvez aquele relógio, depois eu comprei outro relógio que está sendo bastante funcional, bastante útil, né? Talvez o relógio anterior não tivesse essa funcionalidade que tem o relógio atual, a funcionalidade necessária para que esse exercício do ciclismo musical fosse um exercício funcional, né? Um exercício que tivesse a sua eficácia, né? Uma eficácia, qual é a eficácia de um ciclismo que eu faço assim, com música, né? É uma coisa assim que faz parte de um conceito meu, né? De uma coisa minha, né? E que isso é o meu, vamos dizer assim, estilo, né?
que deve ser mantido. Isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo, todos os cidadãos que, enfim, fazem as suas respectivas atividades, cada um tem o seu estilo, né? Vamos dizer assim. E isso é a vida das pessoas aí, todas, né? Da sociedade. E meu estilo é esse, né? Meu estilo é fazer um ciclismo de mountain bike com um som ligado, né? E aí, então quer dizer, onde eu quero chegar com esse exemplo, né? Com essa digressão, com esse parêntese que eu abri, né? Onde eu quero chegar? Quero chegar aqui, quero chegar talvez aos meus amigos que sejam aspirantes mesmo, né? Que o aspirante tem que. O aspirante vai acabar sabendo que não tem nada do que se vangloriar tanto, né? Porque o aspirante é aspirante. O aspirante não é um Buda, né? E no mundo está cheio de Budas. Ou, melhor dizendo, no mundo está cheio do trabalho do Buda Amida, né? Então, o aspirante não tem nada do que se vangloriar, né? Esse é o grande detalhe, né? Não existe nada que seja absurdamente fantástico feito pelo aspirante, né? Os Budas já sabem. O mundo dos Budas é um mundo que está além de uma descoberta científica fabulosa, né? De um Albert Einstein da vida, não é verdade? Não existe nada que seja extraordinário no mundo dos Budas, né? O mundo dos Budas não existe novidade, né? Por mais espetacular que pareça, né? Que se pareça a uma descoberta científica, uma coisa e tal, tudo que é feito pelo ser humano já é uma coisa já pré-definida, né, pelo mundo dos Budas, né? Os Budas, para os Budas, nada é novidade, nada do que é humano, né, extraordinário. Não existe nada de extraordinário no mundo do ser humano. Isso do ponto de vista dos Budas, né? Então, se você faz alguma coisa espetacular, apenas você está fazendo uma coisa extraordinária, só isso. Nada mais, né? Não existe nada do que nada, né? Porque você muitas vezes se vangloria de coisas que você faz, ó, eu faço isso, só eu que faço isso na face da terra, por exemplo, né? Mas não é nada, é apenas uma coisa já que os Budas não vão falar ó, não vão. Né? O ser humano comum, aspirante, é que vai falar ó. Mas os Budas não, os Budas vão achar, normal. É a peculiaridade daquela pessoa, só isso. Né? Um recorde olímpico nada mais é do que uma particularidade de uma determinada pessoa, né? Uma necessidade que uma determinada pessoa tem para que passe por determinadas situações, só isso, né? Determinadas situações, determinadas pessoas têm determinados dons e habilidades porque essas determinadas pessoas precisam dessa ferramenta para poder avançar rumo ao mundo dos Budas, né? Rumo à verdadeira fé, né? Então não existe nenhuma novidade, nada do que se vangloriar. É apenas uma montanha que você
Você sobe a montanha e certamente você terá que descer dessa montanha e você deve ser jogado novamente no fundo do abismo do poço para você ir galgando novamente essa nova montanha. Isso é o mundo da mente dupla. E o trabalho do Buda Amida é conduzir o quanto antes, né, o aspirante, né, e fazer essa transição do mundo de sofrimento, do mundo da mente dupla, para o mundo da... tem uma palavra aí que chama Ishin, que é a mente única, né? Que é o mundo da verdadeira fé. Ishin, a mente única, né? E não dupla, né? É um sofrimento que enfim, é um sofrimento que o que a gente vê no globo terrestre é o desespero, né? O desespero. O que a gente vê também é também uma certa resignação, né? Um conformismo, né? Em relação ao sofrimento da vida, né? Fulano muitas vezes acaba... E aí existem coisas assim que devem ser ditas assim. Por exemplo, eu diria que o tabagismo, por exemplo, seria um estado de espírito meio que de resignação, né? Eu já fui tabagista, né? E chega uma certa altura da vida em que você tem que decidir, né? Você tem que optar. Ou você para de fumar, ou você morre 40 anos mais cedo. Morre 40 anos mais cedo, né? Por causa do cigarro. E aí, parar de fumar é 40 anos de vida a mais, né? Resignação e desespero, suicídio também, né? Não entender essa coisa da mente dupla, que na verdade é o Buda Amida tentando tirar você do abismo, do fundo do poço, através dessa força aqui, da vela, né? A força, por que vela, né? Porque o fogo da vela é uma força, é uma energia, né? É potência, né? É esforço, né? É aquele estado de espírito de sair, galgar, né? Do fundo do poço, né? Sair do fundo do poço, né? E dar o máximo de si, não é? Isso é o trabalho da força do Buda Amida, né? E aí, o Buda Amida trabalha... do contrário, a gente teria que fazer esforço sem fim, né? Você se esforça até você encontrar uma tora, uma tábua nesse mar de sofrimento, né? Aí você agarra naquela tora, naquela tábua, que é essa tora, essa tábua é representada pelas flores, né? Pelas flores do amor, da compaixão do Buda Amida, né? Muito bem, muito bem, muito bem. É a mente dupla, coisa já determinada pelo Buda Amida, né? Muito embora num estado de espírito de descrença, você mal consegue se lembrar, não é, de que
de que o inferno, esse inferno astral já era predeterminado, né? Você caiu na raiva, você caiu num estado de espírito de destrutivo, né? Né, descontar sua fúria em algum objeto, não é verdade? E é um estado de espírito infernal. Evidentemente que nesse estado de espírito você não tem crença coisíssima nenhuma na salvação do Buda Amida, né? Muito embora lá embaixo de você, lá dentro de você tem uma certa crença, né? Mas é a descrença, né? Enfim. E aí, quando você está colocado de novo no mundo da crença, né? Aí sim você tem essa lucidez em relação ao que você passou, ao inferno que você viveu, não é? Ao fundo do poço de onde você saiu, né? Você passa a entender que o inferno também é um inferno permitido pelo Buda Amida. Buda Amida permitiu que você destruísse objetos, né? Fizesse esse ato iconoclasta, não é verdade? O Buda Amida falou, puxa vida, é necessário que o Hideo Yahiro passe por esse caminho, né, para conhecer determinadas coisas. Então, no conceito do ser humano é meio que difícil de entender que o mal seja uma coisa boa, né? Mas no mundo dos Budas, né? Enfim, de fato, os males vêm, todos os males são para bem, não é verdade? Todos os males são para o bem. Isso é o mundo dos Budas, né? Guerra, atrocidade, sangue, tortura física. Né? Isso são males, é um mal que vem, para bem. Né? Atrocidades, infernos, né? E guerra, né? Escravidão, essas coisas humanas são coisas que, do ponto de vista de um ser humano aspirante, é incompreensível, né? Se a gente vê essas situações, são todas elas representações dos Budas. Essa é a melhor compreensão. São coisas tudo permitidas pelo Buda Amida, né? As lágrimas de lamentação de fulano, beltrano, cicrano, dirigidas a vamos dizer assim, a um conceito de Deus, não é? Isso tudo são informações que o aspirante recebe, né, para que ele avance rumo à verdadeira fé, né? Porque muitas vezes o aspirante a Buda está num estado de espírito de tamanho desespero que é capaz de fazer uma besteira, uma atrocidade também. E aí, se ele se depara com uma situação pior do que a dele, é capaz dele se safar dessa situação, né? Porque tem gente pior do que você, né? E aí você acaba ficando aliviado, né? Isso é um trabalho do Buda Amida também, né? Para que o aspirante a Buda não faça alguma coisa absurda, não é verdade? Então, a mente dupla é uma verdade que deve ser sempre lembrada, tanto nos momentos ruins quanto nos momentos alegres, né?
O momento em que eu estou aqui agora é um momento de alegria, de crença, de abertura da consciência, não é? Mas isso também vai passar, né? Novamente eu vou ser jogado num estado de espírito nesses 5 minutos, que gera trauma, tanta dor que é a sensação em que você sente uma coisa ignorante, de raiva de fulano, beltrano, cicrano, vontade de vingança, né? Esse sentimento de vingança que surge, né? Vingança é um estado de espírito de ignorância total, né? Vingança. Né? Eu estava participando de uma aula e fulano, beltrano, cicrano vai ter que jogar fora esse estado de espírito, né? Ser vingativo é uma coisa, do ponto de vista da filosofia, é ignorância pura, né? Enquanto você tem isso na sua estrutura, esse sentimento de vingança, você está no estado de espírito de ignorância, né? De alguma forma, e aí a minha alegria aqui agora também é ter conseguido jogar fora esse estado de espírito, esse sentimento de vingança, né? Que é ignorância pura, né? Vingança é ignorância pura. Então, né? O fato de conseguir abandonar isso, e muitas vezes a gente, enfim, é o trabalho do Buda Amida, né? O trabalho do Buda Amida dessa mente dupla, desse trabalho do Buda Amida é um trabalho também muito mágico, né? É um trabalho de você sair da ignorância e entrar na sabedoria propriamente dita, né? Sair da ignorância e entrar na sabedoria, né? Sair da ignorância e entrar na sensatez. Sair da ignorância e entrar na lucidez, não é verdade? Então, o aprendizado maior é o aprendizado do aspirante a Buda, é o aprendizado do inferno, né? Do inferno, porque o inferno é um aspecto também de autoconhecimento, né? Tirar essa coisa da presunção de você, né? E você ter que se deparar com a sua verdadeira natureza, né? Que é a natureza de menosprezar os pais, menosprezar o mestre budista, não é? Essa é a sua natureza, né? Por conta dessa sua natureza, evidentemente que o inferno é uma coisa óbvia, né? E aí, no inferno você está culpando fulano, beltrano, cicrano. Isso é inferno, né? Inferno é quando você está com ódio de fulano, beltrano, cicrano. Não há coisa mais infernal do que sentir ódio, do que detestar fulano, beltrano, cicrano. Isso é inferno, né? Enquanto você mantém esse tipo de pensamento, é ignorância pura. Quando você consegue abandonar esse tipo de pensamento de eu vou me vingar de fulano, beltrano, cicrano, quando você consegue abandonar, aí é o trabalho, né, do Buda Amida, né, no tocante à sensatez, né, à razão, né, e à verdade, né, a verdade de que tudo que você sofre é você que é o causador. Você só colhe o que você planta. Não existe fulano, beltrano, cicrano culpado. Você
é culpado pelo seu sofrimento, né? Basicamente isso. Muito obrigado